Vai pedir para eu me apresentar também? Já vai começar, já tá começando aqui. Bruno Bandeira de novo, a gente está no terceiro episódio do Mundo Cripto, a série que a Genial criou para desmistificar esse mercado e fazer com que as pessoas conheçam mais sobre criptomoedas. A gente acha extremamente importante trazer educação financeira sobre esse tema. E nesse episódio, como todos os outros, a gente trouxe um convidado muito especial, o Christian Aranha. Ele é doutor de um best-seller chamado Bitcoin, Blockchain e Muito Dinheiro. Então, um cara especialíssimo no assunto que a gente vai falar hoje, justamente o Bitcoin, o que está acontecendo com a moeda e quais são as premissas por trás dela, então como ela surgiu, quais são os fundamentos para que ela se valorize e principalmente o momento que a gente está vivendo hoje, que é o que muita gente se pergunta, então quais são as perspectivas, a gente está vivendo um movimento positivo, negativo, existe risco e qual é esse risco? Então, nada mais importante do que trazer pessoas que têm nome, que têm conhecimento para desmistificar isso para a gente. Então, Christian, queria começar pedindo para você se apresentar, falar um pouco de você, falar um pouco de desde quando você está nesse mercado e quando você entrou nele. Então, só para o pessoal te conhecer um pouco melhor. Tá. Obrigado nisso, pessoal. Obrigado, pessoal da Genial Investimento também pelo convite. É uma honra. Para quem está escutando aqui, que não conhece direito o Genial, sabe que a Genial tem um papel importantíssimo no mundo cripto, Bitcoin aqui no Brasil, gente. Em outro momento, a gente dá mais detalhes sobre isso, mas de qualquer forma, é uma honra já estar aqui com vocês. Por que eu sei de tudo isso? Porque eu sou uma das primeiras pessoas aqui no Brasil a entrar para o mundo de Bitcoin e, consequentemente, mais tarde para o mundo de cripto. Na época que eu entrei, só tinha Bitcoin praticamente. Então, já 8, 9 anos, pelo menos, de experiência estudando Bitcoin e blockchain, as criptomoedas como um todo. Comecei a fazer cursos e palestras e tal. Eu tenho background principalmente na área de tecnologia, né? Tenho doutorado em inteligência computacional, então a minha visão é até um pouco diferenciada dos principais atores do mercado de Bitcoin e criptomoedas, e de tanto eu falar sobre esse assunto, né, eu decidi escrever um livro, né, com as dúvidas recorrentes sobre o assunto. Esse aqui é o livro, Bitcoin, Blockchain, Muito Dinheiro, para que a gente pudesse disseminar mais essa cultura, né, entre as pessoas aqui no Brasil, porque no mundo inteiro esse negócio já está estourando e o Brasil a gente tem menos de 1% das pessoas ainda falando sobre esse assunto. Então, o trabalho de vocês é importantíssimo em disseminar essa cultura aqui e educar o pessoal para cada vez ter menos medo sobre esse mundo que não é tão novo assim quanto as pessoas imaginam. A gente acumula mais de 10 anos de mercado aí, desde que, na verdade, que o termo Bitcoin surgiu foi desde 2008, então com a crise imobiliária lá dos Estados Unidos, surgiu-se o tema Bitcoin. Eu acho que é legal a gente remontar essas origens justamente para comentar um pouco qual foi o propósito do criador. Então, quando o white paper foi lançado falando sobre o que era o Bitcoin, qual o propósito de disrupção que ele proporcionava, o que ele propunha lá atrás e o que o Bitcoin se transformou desde então. Legal isso. Esse é o primeiro tema super bacana de se falar, né? O que é o Bitcoin? É engraçado que parece que é um tema básico, mas é uma das perguntas mais difíceis de responder, né? Então, como você mesmo falou, lá em 2008 a gente estava no meio de uma crise imobiliária, né? Tinha todo o sistema do setor financeiro estava em xeque lá nos Estados Unidos e o Bitcoin surgiu de uma forma até meio irreverente dentro de um grupo de pessoas que queria alterar um pouco, mudar um pouco, ou proteger um pouco a população de tudo aquilo que estava acontecendo. Então, diferente de que muita gente imagina, que muita gente já disse sobre o que é o Bitcoin, diria até diferente até do que o próprio Satoshi Nakamoto escreveu no paper dele. Eu tenho um artigo também publicado bem popular sobre isso.
Eu diria que o Bitcoin, o meu artigo chama O Único Erro de Satoshi, que o Satoshi disse que o Bitcoin ia ser a moeda cash, né? Que é a moeda, o dinheirinho que é usado no dia a dia. E outras pessoas chamam o Bitcoin de uma moeda digital ou uma moeda virtual. E eu sempre venho tentando dizer para as pessoas o seguinte, não, o Bitcoin é muito mais revolucionário do que isso. Ou pelo menos a concepção de 2008, que é o que funciona mais ou menos até hoje, é que Bitcoin não é uma moeda. Na verdade, o Bitcoin é um banco inteiro. É um banco que, por acaso, tem uma moeda. Então, no Bitcoin, você guarda dinheiro, você faz custódia direto na nuvem, você faz transação para qualquer lugar do mundo, né? Então, várias questões tecnológicas envolvidas no Bitcoin foi para conseguir deixar um banco autônomo em pé, né? E poder fazer essa moeda que pertence a esse banco circular. Ok, isso era a proposta no início de 2008. Hoje, a gente vê que não é bem assim, né? Aquela ideia de que, os bancos vão acabar e tal, não é bem verdade, porque esse banco, que é o Bitcoin que foi construído, ele não é um banco muito eficiente. Então, a gente vai abrir o leque para milhões de novas oportunidades do mercado financeiro que estão começando a aparecer, né? Que é o que a gente vai falar ao longo da conversa de hoje. Os bancos, eles na verdade, não vão acabar, eles na verdade estão se adaptando aos novos ativos financeiros. Eu acho até legal a gente falar sobre esse conceito de banco, porque na verdade o Bitcoin é muito mais do que a moeda em termos tecnológicos também. Então, quando a gente fala de blockchain, o fato dela ser descentralizada, que é o principal ponto por trás da tecnologia, então você consegue enviar e receber uma transação sem ter que confiar no intermediário daquela transação. Eu acho que esse é o principal ponto por trás da blockchain. Por quê? Porque você, ao invés de ter um banco central, o Bacen confirmando uma transação, ou um banco confirmando uma transação, você tem inúmeros players falando aquilo é verídico, você tem aquele saldo em conta e a outra pessoa tem aquele saldo em conta. Então, é um sistema de confiabilidade, essencialmente. Eu acho que, além disso, além desse ponto, ele traz inúmeras outras vantagens, como você poder fazer transações internacionais em tempos muito mais baixos, e é justamente sobre isso que os bancos e outras instituições estão começando a aproveitar, seja através do Bitcoin ou outras moedas derivadas, né? Exatamente, como você falou. No entanto, eu até tinha uma posição um pouco mais radical no início, né, de 2010, 2014, em cima disso, mas isso, como você mesmo disse, né, de forma tecnológica, né? Em teoria, ele permite fazer isso. Na prática, né, a economia não é uma ciência tecnológica, né? É uma ciência humana, além de tudo, né? Então, na prática, mudar a cultura da sociedade é muito difícil. Então, isso não vai acontecer tão cedo, sabe? Os atores, eles continuam aí, eles vão continuar tendo que acolher as pessoas. A maioria das pessoas não tem apetite, não tem capacidade de lidar com risco ainda, e o Bitcoin ainda apresenta uma volatilidade grande, um risco grande, então ainda é muito pouca gente preparado a conseguir entrar no Bitcoin de forma pura, entendeu? Então, o que a gente tem que fazer, o que o setor financeiro está começando a fazer agora, é dando a mão, né, para essas pessoas para poder entrar no mundo de criptomoedas, fazendo uma ponte, né, para que essas pessoas se sintam. Sim, é exatamente isso. Então, acho que o setor financeiro tem realmente um papel muito grande em fazer as pessoas entrarem nesse tipo de ativo. E esse ativo também tem se desenvolvido bastante ao longo do tempo. O que você acha, porque ao decorrer do desenvolvimento desse ativo, a gente foi tendo discussão regulatória, discussão sobre possíveis moedas de Banco Central serem criadas. Você acha que isso potencialmente pode ser um risco para o Bitcoin? Ou você acha que é mais uma ferramenta para o desenvolvimento de blockchains no futuro, para que a gente aprimore esse tipo de tecnologia e não necessariamente seja uma canibalização? Então, a gente não está roubando o share do mercado de criptomoeda, não está roubando o share do Bitcoin através dessas moedas de Banco Central, mas criando um novo ambiente para que outras moedas possam surgir ou até o Bitcoin possa prosperar como uma criptomoeda descentralizada e totalmente digital. De forma alguma. Você está me ouvindo, Christian?
Eu acho que a gente perdeu a conexão com ele Eu tô com um pouco de aqui. dificuldade de ouvir aqui, mas... Eu acho que a gente perdeu a conexão com ele aqui. Então, Mas eu na consegui te verdade... ouvir. Eu consegui Conseguiu? te ouvir. Conseguiu? O que eu estava perguntando para você Consegui. é se você Então, acha que a regulação e as mudanças eu ouvi. nos governos estão influenciando positivamente ou negativamente o Bitcoin, se eles são um risco ou se eles abrem caminho para que a moeda consiga perpetuar e andar no longo prazo. Perfeito. Acho ótima essa discussão, Denilson, porque muita gente que entrou no Bitcoin por causa, vamos dizer assim, esse caráter revolucionário, disruptivo contra o sistema lá atrás, elas querem fazer esse movimento do tipo, vamos acabar com o governo, o Bitcoin veio para acabar com o governo e não vamos deixar regulamentar, porque senão eles vão tomar posse de alguma coisa que é para ser nossa e de mais ninguém e tal. Esse caráter mais revolucionário nesse sentido, ele está acabando e eu acho que tem que acabar. Eu sou super a favor da regulamentação, tá, do governo. Não acho que o Bitcoin concorre com a moeda do governo. Tem uma confusão enorme de que vai acabar o dólar, vai acabar o real. Eu não enxergo isso de forma alguma. O dólar, a moeda do Bacen, né, do Banco Central, do governo, tem uma função, o Bitcoin tem outra função, né? Hoje, aquela ideia que eu te falei, de que ele é um banco, que ele faz transações mundo afora e tal, eu acho que ela está diminuindo cada vez mais. O Bitcoin, ele cada vez mais, ele é uma reserva de valor, é um lugar onde você pode guardar o seu dinheiro e se proteger de forma um hedge, né, dentro do mercado financeiro. Como já existia, hedge não é um conceito novo, o mercado financeiro sempre teve ativos de hedge, né, e sempre teve o dólar ou o real lá. Então, eu acho que a tecnologia é uma tecnologia que veio para ficar e ela vai ser usada também nas moedas governamentais. E essas duas coisas vão continuar coexistindo. Eu acho que não tem concorrência entre essas duas coisas. E mais, para mim, para o Bitcoin crescer e ganhar musculatura enquanto mercado, ele precisa sim estar alinhado com os órgãos regulamentados do governo. Ele precisa de regulamentação, tá? Não faz mais sentido o Bitcoin ser uma coisa proibida, o Bitcoin ser um objeto de criminosos, né? Cada vez menos é isso. Apesar de muita gente que não tem informação sobre o Bitcoin ainda achar isso, a gente tem vários exemplos que já mostram que o Bitcoin ele é usado com total aval do governo, né? E aí a gente tem esses exemplos de ETF agora, que já foi lançado dentro do setor financeiro, com total aval do governo, com total aval da CVM. Então, não tem mais por que pensar que Bitcoin ainda é ilegal de alguma forma, sabe? As duas coisas já estão trabalhando juntas. E eu acho que um negócio legal para complementar nesse ponto é justamente que a regulamentação, por ser um risco grande, então a gente sempre observou, pelo menos eu que estou no mercado há um tempo, eu sempre observei a regulamentação como, de certa forma, um risco e uma oportunidade. Por que risco? Porque em algum país pode ser vetada o uso daquela criptomoeda, não que ela possa efetivamente ser vetada, porque se o Bitcoin existe, se tem uma máquina minerando, ele inerentemente vai estar existindo, então aquela blockchain vai estar funcionando e as pessoas vão poder transacionar, mas obviamente que o governo pode impor barreiras para isso. E do outro lado, quanto mais o governo se posiciona sobre o assunto, mais segurança você tem de que ele não vai fazer uma vedação ou tomar uma medida radical, então maior aceitação. Então existe um contraponto entre a regulamentação que, de fato, quanto mais o governo fala disso, mais a gente preenche a lacuna da dúvida sobre o quanto esse mercado pode ou não ser restrito. E a gente vê, de certa forma, alguns países realmente tomando uma medida de vedação ou tentando banir o Bitcoin daquela localidade, o que é uma coisa, como eu falei, muito difícil, porque se ele existe, se ele está em rede, inerentemente, ele vai poder coexistir naquele ambiente, mesmo que o governo proíba, porque ele é minerado e está em poder das pessoas através da internet. Perfeito. E da outra forma, você tem país que está implementando isso, seja como moeda ou tentando como meio de troca. Eu, particularmente, acho que o Bitcoin é muito mais uma reserva de valor do que um meio de troca. Como é que você acha que vai se conversar ao longo do tempo os países
utilizando ele. Então, a gente vê essa regulamentação, por exemplo, em El Salvador. Você acha que El Salvador e outros países vão conseguir utilizar isso como moeda corrente, então como meio de troca para fazer compras, para utilizar no dia a dia, substituir um dólar? Ou você acha que isso no longo prazo tende a minguar e a gente tende a ver o Bitcoin muito mais como um ouro digital por ter uma oferta escassa e, portanto, ter uma característica muito semelhante ao ouro, na verdade? Tá, ótimo ponto que você colocou. Eu coloco, eu discurso sobre esse tema no meu livro bastante, dessa coisa da regulamentação que as pessoas têm medo, mas eu concordo em grande parte com você. Primeiro, regulamentação é bom porque acho que ninguém quer fazer nada proibido contra o sistema aqui. Agora, tem uma regulamentação que pode, né, dar um pouco de medo das pessoas, no sentido de colocar imposto em cima, de atrapalhar as coisas funcionarem. Aí entra uma questão que o próprio Satoshi Nakamoto já falava bastante, que é a teoria dos jogos. É uma das artimanhas matemáticas que o Satoshi colocou. A teoria dos jogos diz o seguinte: não tem como um país único apertar muito na regulamentação, porque os outros, se acolherem o Bitcoin, vão acabar saindo na frente em termos econômicos, né? Então, por mais que o país, historicamente, todos os países que baniram o Bitcoin acabaram perdendo dinheiro e voltaram atrás, né? Agora a gente tem o caso da China, que é um pouquinho diferente, a gente pode analisar mais para frente. Mas, por exemplo, o caso do El Salvador, que você acabou de citar, é uma excelente iniciativa. Eu acho que o El Salvador, né, foi o primeirão aí da fila, colocou o Bitcoin como curso legal, que é mais do que a gente imagina, até você pode comprar e vender produtos no mercado como Bitcoin, mas eu concordo com você. Acho que o Bitcoin está mais hoje para reserva de valor. O que quer dizer com isso? É mais próximo ele vai competir com o ouro, que é aquele ativo que você compra para guardar o seu dinheiro mais para frente, para sua aposentadoria, por exemplo, para que os agentes econômicos que circulam em volta de você não consigam abalar essa reserva de alguma forma. Então, o ouro já existe há muito tempo, né? Eu conto essa história no meu livro, né? O ouro já existe há décadas e vai continuar existindo. Talvez essa tecnologia do ouro, que já não é mais eficiente, seja substituída pelo Bitcoin. O que está acontecendo em El Salvador agora, que é importante as pessoas entenderem? Por mais que eu tenha falado, e eu falei, e continuo dizendo, que Bitcoin é um banco inteiro, tá? Você guarda o Bitcoin lá e não precisa mais de intermediários, como você mesmo falou. Ele não é um banco eficiente para isso, para o comércio de rua. Você não paga um cafezinho, você não compra um coco na rua com o Bitcoin. Demora muito, a taxa vai ser maior do que o próprio produto, então ele, na prática, ainda não funciona. Como é que ele está fazendo funcionar em El Salvador? Existe um outro aplicativo que foi desenvolvido pela Strike, que implementa um protocolo chamado Lightning Network. O que é o Lightning Network? É importante que as pessoas saibam que o Lightning Network não é o Bitcoin. Lightning Network é ou um sistema centralizado ou descentralizado também, ou uma outra blockchain que funciona em cima. Então, você tem o Bitcoin aqui e o Lightning Network aqui em cima, tá? Então, ele promete que essas transações no Lightning Network vão ser rápidas e ele coloca no momento oportuno dentro do Bitcoin. Então, o Lightning Network, que a gente chama de solução de Layer 2, não está exatamente no coração do Bitcoin, mas tudo que entra lá, entra numa fila para entrar no Bitcoin oficialmente, né? Existem vários críticos sobre essa solução. Assim como o papel do banco ou do ETF, tal, é criticado por várias pessoas porque você não tem acesso direto ao seu Bitcoin. Por outro lado, ele é importantíssimo para a gente expandir o mercado de Bitcoin, o mercado de cripto. Aquilo que eu falei, né? Dá a mão lá para o usuário que não está acostumado e entra no sistema que ele está acostumado. Então, ETF e tal são itens super importantes. A gente está há anos tentando aprovar o ETF nos Estados Unidos. Quando aprovar, o Bitcoin vai subir a beça. Porque um monte de gente que está acostumada a investir em ações agora vai poder investir em Bitcoin. Ou um monte de gente que está, uma empresa jurídica que tem um monte de regulamentação em volta, vai poder aplicar num fundo como ele aplica nos outros fundos. Ao invés de dizer, meu Deus, estou comprando Bitcoin, que é uma coisa diferente do mercado, o que será que vai acontecer? Não, é uma coisa com todo aval legislativo governamental. Isso é importante.
Mas El Salvador, é importante dizer que é uma solução em cima do Bitcoin. Mas está fazendo o quê? Está fazendo com que a adoção do Bitcoin suba. E isso é legal para todo mundo. Agora, é legal a gente falar também, um pouco mais para frente, que já existem outras soluções, né? Inclusive uma brasileira, que é a Hathor Network, que já transita tokens e moedas em Layer 1, tá? É importante dizer que já tem novas tecnologias chegando, que não são exatamente Bitcoin, que vão servir para isso. Se vai ser uma nova blockchain ou se vai ser Lightning Network com o Bitcoin, o futuro vai dizer. O legal é ver todo mundo criando novas iniciativas e novas formas de lidar com o dinheiro. Uma coisa dentro desse conceito é que muita gente tem falado que o fato de países adotarem Bitcoin, ou até empresas adotarem Bitcoin, então muitas empresas têm comprado para efeitos de caixa ou investimento, é uma medida que não é ambientalmente responsiva, ambientalmente positiva. Então acho que isso é um ponto legal para a gente citar, justamente para falar se isso tem relevância, isso é um argumento válido, inclusive uma das razões pelas quais o tweet do Elon Musk lá atrás fez o Bitcoin cair tanto, então acho que foi o principal pontapé para ele sair da faixa dos $60 mil e se encontrar na faixa que a gente está hoje, em termos de estopim. Então ele fez aquele tweet, começou a cair, acho que é um mercado muito alavancado e por consequência quando tem um movimento ele acentua muito rápido, mas ele tem fundamento, o quão ambientalmente prejudicial é o Bitcoin e o quanto a gente pode esperar que ele se torne mais ou menos prejudicial ao meio ambiente ao longo do tempo, já que ele de fato gasta energia para ser minerado, então isso é um fato. Existe um outro lado que ele gasta em parte energia renovável para ser minerado e existe ainda um outro lado que ele gasta menos energia que outras tarefas muito mais banais para ser minerado. Então, o que você acha? É um argumento válido para o Bitcoin cair tanto quanto caiu? Então, eu acho muito pouco válido, muito pouco válido. A gente tem que conseguir entender qual é o contexto inteiro em que isso está inserido, né? Primeiro que, para muitas instituições, o Bitcoin hoje, no setor financeiro, o Bitcoin é mais uma ameaça do que uma solução, né? Porque quem está dentro de grandes bancos tradicionais não está gostando ainda da entrada do Bitcoin como uma alternativa financeira para as pessoas, né? Então, tem muita gente que tem interesse, sim, em criticar o Bitcoin para que elas continuem, né, com sua posição dentro da posição de poder dentro da sociedade, né? Então é muito importante as pessoas saberem que a maior parte dos órgãos não estão interessados em falar sobre o Bitcoin como a gente está interessado aqui. Quem fala sobre o Bitcoin, na minha visão, são as pessoas mais inteligentes e que estão pensando mais à frente um pouco, sabe? São as pessoas mais espertas no mercado, no sentido de querer fazer o progresso como um todo, né? Quem está lá meio que sentado num trono de ouro não está muito interessado nisso. Então, como é que essa história começa? Primeiro, é importante todo mundo saber que Bitcoin não precisa dessa mineração que está acontecendo aí. Então, uma coisa é criticar, o Bitcoin ele emite muito carbono com a mineração. Tá bom. De forma absoluta, a mineração do Bitcoin, que é um monte de maquininha rodando lá, pode emitir sim CO2, isso pode ser prejudicial, sim, de forma absoluta. Mas primeiro, o Bitcoin não precisa disso, né? Essa mineração excessiva de Bitcoin é fruto da competição e da ganância humana. Imagina, se eu lanço um prêmio agora na televisão, e se as pessoas quiserem fazer, sei lá, correr 3 vezes em volta da lagoa e da praia para poder conseguir o prêmio, essa pessoa tem direito de fazer isso, né? A mesma coisa, tipo, vamos pegar, tem um programa reality show, né? No Big Brother. As pessoas têm direito de ir lá e ficar trancado na casa ou fazer um desafio, sei lá o quê, para ganhar o prêmio. Então, não que isso seja necessário para o Bitcoin. É bom todo mundo saber que se todas essas máquinas, todas as mineradoras forem desligadas, o Bitcoin vai continuar funcionando. Para começar, porque eu tenho aqui na minha casa um full node de mineração rodando. Então, basta 3 pessoas no mundo terem em casa um computador minerando que o Bitcoin do mundo inteiro é processado, tá? Então, é importante dizer que não é necessário. O processamento do Bitcoin é super barato e super eficiente. O problema é que na hora que muita gente tá de olho querendo pegar esse prêmio, o Satoshi fez uma proteção
porque não pode todo mundo ganhar o prêmio. Ele falou assim, gente, se todo mundo quiser o prêmio, eu vou ter que dar um desafio, porque eu só posso dar prêmio para uma pessoa. E esse desafio é que custa em termos de emissão de CO2. Isso é uma coisa, tá? As pessoas saberem que Bitcoin não acaba, aliás, só melhora quanto menor a competição. A outra coisa você citou que começou lá com o tweet do Elon Musk, né? É importante saber de onde que vem esse tweet do Elon Musk, né? Hoje, né, a Tesla pretende ser uma empresa super avançada em termos de carros elétricos, bateria e tal, painel solar, mas hoje não é isso que mantém a empresa ainda. Talvez as pessoas não saibam que o principal lucro da Tesla hoje é vender crédito de carbono. A Tesla hoje está muito associada a programas ambientais do governo americano. A maior parte do lucro dela é esse. Então, é óbvio que o senhor Elon Musk tem que estar extremamente preocupado com isso. Na hora que ele vê a mídia criticando o Bitcoin de forma errada, que ele ameaça a questão ambiental, a Tesla se sente ameaçada, porque ele, meses antes, falou assim, estou comprando Bitcoin, a Tesla está comprando Bitcoin. Então, ele tinha que se posicionar para continuar podendo ganhar dinheiro de crédito de carbono. Então, ele fez aquele tweet e falou assim, vamos levantar a questão, só para dizer que eu estou pensando, sobre a questão ambiental. Ele levantou essa questão, mas não foi nada mais do que isso. Foi uma coisa super simples. Não diria que foi ele que derrubou o mercado. Mas, aí é um outro ponto que a gente ia chegar, que é basicamente o tema dessa live aqui. A China, muito oportunista, utilizou esta janela de oportunidade para banir o Bitcoin localmente. Aí sim, a coisa começou a pegar. Eles, de fato, fizeram o maior... Porque isso não é novidade, tá? Para quem já está há muito tempo em Bitcoin, a China faz banimento de Bitcoin todos os anos. Não, teve em 2013, teve em 2013, teve em 2017. Na verdade, em 2013 teve lei, 2017 reiteraram a lei. Agora, em 2020, muita gente achou que ela tinha banido de novo. Ela estava reiterando a lei para instituições financeiras não venderem produtos de Bitcoin. Então, acho que ela reiterou 3 vezes. Foram 3 momentos que o Bitcoin caiu muito, coincidentemente ou não. Mas eu acho que nesses 3 momentos, tanto 2013 quanto 2017, quanto agora, houveram essas movimentações da China. E, de fato, dessa vez foi a primeira vez que se concretizou em alguma coisa mais real, de medidas mais reais contra a mineração, alguma coisa do gênero. Antes não tinha acontecido. Então, antes era muito mais boato do que fato. Por que agora foi mais forte? Porque agora chegou o momento que a China vai lançar o Yuan digital, que é uma criptomoeda. Então, a China, como a gente já conhece, né, não é só o Bitcoin que ela bane. A China não deixa nenhuma empresa de internet entrar dentro dela. A China não tem WhatsApp, a China não tem Google, a China não tem Facebook. Nada externo do mundo entra lá. A China costuma querer o controle total de seus recursos, né? Então, não é estranho que ela queira banir o Bitcoin e, obviamente, vai ser obrigatório só a criptomoeda do governo. Isso acho que era um caminho natural para a China. Então, em breve, a gente vai ver o Yuan digital e eles vão querer provavelmente expandir o Yuan digital para o resto do mundo. Aí resta saber se a gente vai começar a comprar criptomoeda Yuan digital da China ou não. Mas, de qualquer forma, esse banimento das mineradoras que eles fizeram de forma mais agressiva agora é uma notícia muito boa para o Bitcoin. Porque durante alguns anos, você mesmo citou algumas épocas aí do Bitcoin importante, a China era o maior concentrador de Bitcoin do planeta. Os Estados Unidos não era tão forte assim quanto ele é hoje, né? Então, existiram momentos em que a China poderia, se quisesse, fazer um ataque no Bitcoin, de tanta concentração que eles tinham. Agora, eles banindo, na minha visão, vai todo mundo ficar muito mais tranquilo. Que a China para de ser esse gigante que poderia ser uma ameaça ao Bitcoin. A concorrência pela mineração vai cair bastante e a questão ambiental vai praticamente ser resolvida. Porque a gente sabe que 70% da mineração de carbono, que foi a que o Elon Musk estava preocupado, é toda feita na China, que agora acabou. É uma ótima notícia. E eu acho que é legal para o pessoal de casa entender, a mineração do Bitcoin ela funciona essencialmente de uma forma um pouco diferente da TED Doc. A gente tenta, como eu falei lá atrás, é como se você tivesse, para transações normais, o Banco Central em cima de um palco confirmando que você quer transferir para uma pessoa e que aquela pessoa tem saldo para fazer isso e etc. Então, o Banco Central é o intermédio e o Banco Central fala que aquela informação é verídica ou não. No caso do Bitcoin, funciona mais ou menos como um estádio de futebol. Você tem uma pessoa de um lado,
num gol e a outra pessoa no outro. E você quer levar uma moedinha para outra pessoa do outro lado. Na plateia, então, os torcedores do estádio, todos eles recebem uma equação matemática. O primeiro que resolver aquela equação é o cara que vai ter o direito de compartilhar a informação com os outros, e quando 50% mais um dos torcedores disserem que aquilo é verídico, eu posso levar minha moedinha de um lado do campo para o outro. Isso gera uma confiabilidade, justamente porque 50% mais um vão ter que dizer que aquilo é verídico, ao invés do Banco Central. Em síntese, é mais fácil você mentir para uma pessoa do que mentir para 100 pessoas, e essa é a premissa por trás do Bitcoin. Então, quanto mais energia é gasta por mineradores, então essa foi a concepção do Bitcoin. Quanto mais energia é gasta por um minerador, maior a probabilidade dele resolver aquela equação matemática, porque é uma fórmula de hash que é por chute. Então ele fica chutando até resolver a equação e depois ele compartilha com os outros. Quanto mais energia ele gasta, mais ele pode chutar. Mais poder computacional ele vai poder utilizar e maior a probabilidade de ele acertar por consequência. Por isso que ele gasta energia. Essa questão da China, justamente, a gente tem muito mais concentração na China do que seria necessário para a gente minerar o Bitcoin com uma segurança relativa. Então, mesmo que a China não minere mais Bitcoin, a rede do Bitcoin continua sendo segura, a gente continua, inclusive, num cenário até melhor, porque se você tem 50% mais um de uma rede em um determinado país, como era o caso da China, você pode ter um ataque de rede, porque você tem 50% mais um dos computadores para poder mentir sobre uma transação eventualmente. Se você desconcentra isso de uma região, você torna a rede muito menos geograficamente dependente e, portanto, você aumenta a confiabilidade daquela rede. Então, existe um contra, realmente, a mineração, a atividade de mineração tende a ficar mais fraca em absoluto, mas em relativo, por essa questão geográfica, você mitiga um risco bastante grande, que é essa concentração da China. Então, a minha pergunta para você é, você estando no mercado há bastante tempo já, quando você acha que uma perspectiva positiva como essa pode se refletir em preço? Porque o Bitcoin, ele realmente tem uma imprevisibilidade muito grande no curto e médio prazo, e no longo prazo a perspectiva, geralmente, de se tornar o ouro digital ou de ser uma tecnologia disruptiva que tende a valorizar muito, prevalece. Então, geralmente, no longo prazo ele valoriza, mas no curto prazo ele sofre de altas e baixas. Quando você acha que essa perspectiva positiva de descentralização da China pode voltar a se refletir no preço? É no próximo halving? Quando que você acha que isso vai acontecer? Não, acho que os analistas mais árduos, né? Porque tem que tomar cuidado para não ficar vendo a mídia geral, como eu já falei, os analistas que realmente eu acompanho, que analisam mais profundamente o Bitcoin, ainda acreditam que até o final desse ano. Porque o que está acontecendo agora é, com o banimento do Bitcoin na China, as mineradoras que guardam muito dinheiro são obrigadas a vender no mercado. Então, olha só, o que está acontecendo agora é o seguinte, é todo mundo tendo muito prejuízo, tá? Você acha que as pessoas estão vendendo, estão ganhando dinheiro? Não, está todo mundo tendo muito prejuízo. Ou seja, é um momento de Bitcoin na promoção que depois vai ficar todo mundo arrependido, porque na hora que for subir, vai subir de vez e não volta mais. É só você acompanhar, né? A própria Coinbase foi aprovada agora na Alemanha, né? O Paraguai também deve entrar no mesmo movimento que o El Salvador. Se você for aumentar o movimento, acompanhar o movimento global, ele é completamente de subida. Ele só está caindo agora até terminar tudo que tem lá na China. Só isso que está acontecendo. E eu acho que uma coisa bastante legal para a gente comentar é justamente o fato de que isso já aconteceu antes. Então, para as pessoas que se assustam muito com o fato, porque entrar no mercado... Eu costumo brincar que muita gente entra no mercado achando que vai vender mais caro do que comprou, sabendo que é volátil, mas ela só entende a volatilidade quando ela realmente se mostra real. Então, quando realmente o preço cai 20%, 30% em um dia. E na verdade isso já aconteceu muitas vezes. Eu lembro que em 2020, então quando deu o Corona Crash e todo mundo, inclusive eu, esperava que o Bitcoin fosse se provar uma reserva de valor mais madura, o Bitcoin caiu muito mais que os ativos imobiliários. E até um negócio legal para a gente comentar, porque eu acho que ambos, tanto eu quanto você, acreditamos que o Bitcoin vai se tornar uma reserva de valor. Mas isso se refere principalmente ao longo prazo, porque na medida em que existe muita especulação e o mercado está em crescimento, obviamente você tem distorções no preço que fazem com que a oferta que a gente tenha de 21 milhões de unidades fixas lá no final da mineração do Bitcoin não reflita o preço dele muito estável agora, porque é um ativo em crescimento. Então, é um ativo que, ele é novo comparado a outros ativos e ele tende a crescer muito ao longo do tempo. Exatamente. Mas então, mesmo se você quiser... Tá. Não, pode falar.
mesmo se você quiser comparar a volatilidade, também é importante as pessoas compararem com as outras coisas que estão acontecendo. Na hora que teve lá o impacto da pandemia, a bolsa caiu também um montão. A bolsa, olha só, se você quiser contar desde o início da pandemia até agora, a bolsa ainda está no prejuízo. Mesmo com essa caída do Bitcoin, o Bitcoin é a única coisa que ainda deu lucro daquela época para cá, entendeu? Se você pegar sei lá, quem tem fundo de renda fixa, está dando negativo. Se você for querer colocar em dólar, você vai ver 40% de emissão e de inflação em breve. O real também vai ter a mesma coisa, ou seja, as pessoas ficam só focadas no Bitcoin, mas se você for ver o resto dos ativos, eles não estão muito diferentes. Então a questão não tem muito para onde correr, né? Imagina, você tem uma discussão enorme agora no Congresso sobre os fundos imobiliários. Imagina se entra uma lei agora, né? A gente está falando da lei do Bitcoin. Se entra uma lei agora que aumenta os impostos dos fundos imobiliários, mudou tudo. Uma dúvida que surgiu aqui no chat é se você acha, então já puxando até para um paralelo aqui dessa questão de China, se com essas distorções, esses movimentos que a gente tem agora no Bitcoin e essa discussão tão grande que tem sobre ESG e outros fatores, se eventualmente outras moedas podem vir a ficar maiores ou até mesmo substituir o Bitcoin no futuro. Então, eu acho que o Bitcoin, na minha visão, é muito pioneiro, então acho que nessa ótica de pioneiro, nessa ótica de reserva de valor, ele sem dúvida é o primeiro e o candidato a se tornar o ouro digital. Mas existem outras criptomoedas que podem ter um potencial de disrupção e de tamanho maior que ele, na sua visão? Então, muito bom, ótima pergunta. Inclusive, eu falo muito isso no livro, tá, gente? Sobre o porquê o Bitcoin, qual é a diferença que sempre vai ter do Bitcoin para todas as outras criptomoedas. Mas essa dúvida é muito pertinente. Tá? Eu sou Bitcoin de carteirinha porque, né, como você falou, é o pioneiro e tal, e é o mais seguro. Mas isso só não significa que ele vai ser o maior para sempre. Inclusive, eu nem quero que o Bitcoin seja o maior. A chance de outra criptomoeda passar o Bitcoin, eu acho alta, tá? Uma moeda que vá fazer alguma coisa de contratos inteligentes, né, que é a promessa do Ethereum e tal, uma promessa que venha para cumprir o pagamento instantâneo, como é o caso da Hathor, que eu já falei, acho que facilmente paga o Bitcoin, passa o Bitcoin, porque a gente sabe, olha só, se você comparar, eu prefiro que o Bitcoin sempre seja uma reserva segura de valor, porque se ele não for isso, a gente não vai ter outro competidor no mercado, porque as outras moedas todas, elas têm um dono. Se você for falar, o Ethereum vai passar, o Ethereum hoje é o Vitalik. Se o Vitalik morre, ferrou. Tem um monte de transformação para fazer. A Cardano também. Tem lá o dono de todos eles. Tem um dono e tem uma comunidade específica. O único que conseguiu fazer uma aura maior de descentralização, eu estou falando dessa descentralização social mesmo, né, e cultural, foi o Bitcoin. Acho que isso vai ser insubstituível. Então, na minha opinião, ele vai em direção ao ouro. Quanto que tem de ouro no mundo? 10 trilhões. Quanto que tem dinheiro, cash, para transitar no mundo inteiro? 100 trilhões. Então, quem pegar o dinheiro cash, ou quem for fazer a tarefa que os bancos de investimento fazem hoje, que é com smart contracts, pessoal do DeFi e tal, vai passar o Bitcoin. Tem muito mais dinheiro aí do que o que tem de reserva de valor do ouro. Mas eu não vejo isso como um problema. Eu acho que o Bitcoin continua cumprindo o papel dele muito bem, e virá outro, certamente, que vai conseguir fazer essas outras tarefas. Agora, na hora que você precisar de segurança e reserva de valor, você vai sair dele, você não vai ficar guardando o seu dinheiro toda hora lá. Você vai sair dele e voltar para o Bitcoin. Você vai e volta o tempo todo. Essa é a minha opinião. O Bitcoin vira tipo um índice de mercado, tanto que ele cai menos do que as altcoins e as outras criptomoedas quando o mercado como um todo cai. Então, ele em termos de volatilidade, que é o que a gente busca em índices de mercado, ele é justamente a moeda com a menor volatilidade se a gente for olhar entre todas as criptomoedas. Então, a não ser stablecoins, que aí é um outro princípio, um outro propósito ali por trás, mas também as stablecoins, muitas delas são centralizadas, então elas são emitidas, tudo bem, rodam em uma blockchain, mas elas são emitidas e têm lastros em uma empresa ou algo do gênero. Tem outras que não, mas você tem empresas que detêm o lastro daqueles ativos, geralmente, então não são propriamente dito esse mesmo conceito, elas não são exatamente o que a gente fala de blockchain e de criptomoeda com alto potencial de valorização. Uma outra coisa que comentaram no chat é se esse movimento que a gente viu agora é um movimento de manipulação
de mercado, se na sua visão é um movimento de manipulação de mercado. Eu, particularmente, não acho que seja, eu acho que é mais uma desalavancagem. Eu acho que é muito alavancado esse mercado, muitas vezes, então ele sobe muito rápido, muitas pessoas contraem empréstimos. A alavancagem você opera o equivalente a R$3, só que você só tem um, você pegou 2 emprestado da corretora, se o preço cai 1/3, a corretora vende os seus ativos para recuperar o que ela te emprestou. Então, para mim, isso é muito mais uma desalavancagem do mercado. Teve um estopim, o mercado desalavancou e agora ele está pronto ou mais maduro para voltar a fazer seu curso normal. Você vê da mesma forma? Concordo bastante com você. A alavancagem é sempre a causador da maior volatilidade, né? Porque tem uma questão psicológica importante da maioria das pessoas. Eu fico tentando segurar todo mundo, mas parece que não tem jeito. É uma briga que eu já perdi. Porque por mais que o Bitcoin seja a moeda mais segura e que vai mais crescer aí no longo prazo, as pessoas olham para o Bitcoin e falam assim, já perdi o barco, qual é a nova moeda que vai dar um pump e crescer a beça? Porque as pessoas querem ganhar dinheiro para a semana que vem. Né? Na hora que vê o Bitcoin e ter que esperar um ano para ganhar dinheiro, o pessoal não quer mais, é todo mundo super ansioso por dinheiro. E na hora que você precisa ganhar dinheiro rápido, que todo mundo quer ficar rico para amanhã, aí você acaba caindo nessa armadilha da alavancagem. Porque, realmente, se você alavancar a beça, você pode ficar milionário semana que vem. Ao mesmo tempo, você corre um risco enorme, não só para você, mas como para o sistema como um todo, né? E eu gostaria até de fazer um paralelo, que antes do Bitcoin existir, né, a crise imobiliária foi promovida por uma alavancagem também do sistema financeiro. A alavancagem não é uma coisa só do Bitcoin, não. A alavancagem é sempre que alguém extrapola o limite do risco para ganhar dinheiro rápido. Esse é o problema, gente. Acho que isso é um ponto comum em quase todos os investidores experientes do mercado, independente de Bitcoin ou não. Tá? Tem uma relação de risco e retorno. Não adianta você cair de cabeça para ganhar dinheiro, que vai aumentar muito o risco. Grandes investidores esperam o longo prazo, ou seja, pelo menos um ano, gente. Coloca o seu dinheiro ali e aí acompanha, e é o jeito mais certo de ganhar dinheiro sem abalar você ou o sistema. Legal, Christian. Eu queria deixar uma última pergunta aí para você. Onde você acha que a gente vai estar daqui a 10 anos com o Bitcoin? O que você acha qual vai ser o papel dele no mundo, na nossa sociedade? Qual você acha que vai ser o papel das blockchains inserido nisso? Então, olhando para um horizonte de 10 anos, que é mais longo prazo, que é essencialmente o horizonte que a gente fala com mais confiabilidade das criptomoedas. Onde você acha que a gente vai estar com esse mercado? Então, eu acho que a gente vai estar totalmente imerso nisso, né? Porque eu já falei, né? Segundo a teoria dos jogos, não tem como ter uma decisão que impeça isso, né? Porque você teria que conseguir um advento inusitado de todos os países do mundo se juntarem num consenso, né? Isso não existe, se você pegar 3 países já não existe um consenso, imagina todos do mundo, isso não vai acontecer. Então, um país furando a fila e aceitando o Bitcoin, os outros são meio que obrigados a aceitar. Então, como é que vai ser o mundo no futuro? Vai existir o Bitcoin, sem dúvida nenhuma, como reserva de valor aí, substituindo o ouro, para mim isso é fato. Vão existir várias blockchains com sabores diferentes, tá? Tomando grande parte, quase todo o mercado que a gente vê hoje, ele vai continuar existindo, só que vai ser baseado em blockchain, tá? Os bancos vão continuar existindo, mas vão ter uma blockchain por trás. A logística vai continuar existindo, mas vai ter por trás. O Facebook vai ser um blockchain, o YouTube que a gente está aqui vai ser um blockchain. Então, essa porta que, na minha opinião, a Ethereum abriu, né? Que é de você ter uma programação de computador inteira dentro de uma blockchain, ela vai ser desmembrada, porque, na minha visão tecnológica, o Ethereum não vai conseguir abraçar tudo que eles prometem. Não tem como. Pegar o mundo inteiro e resolver a computação do mundo inteiro. Então, o que eu enxergo hoje o mercado fazendo? Dividir para conquistar. Cada blockchain nova que surge no mercado, ele faz um pedacinho do que o Ethereum prometeu. Então, tem uma blockchain agora super bacana entrando, que vai substituir o YouTube, vai fazer streaming pela internet de vídeo. Nenhuma outra blockchain consegue fazer isso até hoje. Então, eles prometem fazer isso. Tem outra blockchain que vai ser uma rede social, como eu já falei, né? Tem outra blockchain que vai ser o novo Uber. Viu? Então, cada uma vai conseguir ser eficiente no seu nicho. Ou seja, todas as empresas e todos os bancos que existem hoje, eles vão ser mapeados para um mundo cripto. E o mundo cripto ele vai rodar todo em cima do blockchain. É isso que eu imagino para daqui a uns 10 anos. Não à toa,
o profissional blockchain, as pessoas que entendem blockchain, já estão em primeiro lugar no setor de recrutamento e RH. Todo mundo vai precisar contratar alguém de blockchain para desenvolver novas coisas no futuro. Isso é uma boa notícia, porque para quem pensa em desemprego, vai ter uma procura enorme por profissionais que entendem de cripto e entendem de blockchain. Christian, obrigado pelo papo, cara. Eu acho que primeiro que sempre agrega muito ter um cara que conhece muito de Bitcoin, de blockchain, de criptomoeda aqui com a gente. Acho que é essencialmente o nosso principal propósito em trazer esse papo, então divulgar o trabalho dessas pessoas que conhecem sobre esse mercado, acho super bacana. Te agradeço imensamente pela presença, espero que a gente possa fazer outros eventos juntos. A gente está com a agenda cada vez mais cheia aqui de falar sobre criptomoeda. Então, te agradeço imensamente, muito obrigado pela presença aqui nesse terceiro episódio do nosso Mundo Cripto. Eu queria também agradecer, Denilson, dar super parabéns para a Genial, reforçar para todo mundo aqui o papel da Genial no Brasil para o mundo de cripto, porque assim, como diz aqui no meu livro, meu livro está escrito aqui embaixo, uma nova chance para o mundo. Imagina que o mundo começou de novo agora, é uma nova corrida, e quem ganhar essa corrida vai estar bem com relação aos países, vai estar bem no futuro, entendeu? E a Genial está fazendo um trabalho muito importante para o Brasil como um todo nessa corrida, carregando esse negócio que eu acredito que é o futuro inevitável. Então, gente, bem a beça para a Genial e vamos continuar junto para levar esse negócio para frente, para levar o Brasil para frente, na verdade, não deixar ele perder essa corrida, que é a última nossa chance. Valeu, Christian. Bem, pessoal, esse foi o terceiro episódio do Mundo Cripto. Espero que vocês tenham gostado. Deixem seu like, inscrevam-se no canal aqui e acompanhem. A cada 15 dias a gente faz um episódio da série Mundo Cripto como esse para desvendar um pouco sobre o mercado e te fazer entender um pouquinho melhor o que está por trás dele. É isso e até a próxima.